presidente do Tribunal Regional Eleitoral vai nos confirmar isso, desembargador, esse desafio muito grande da Justiça Eleitoral, que se preparou muito para combater a desinformação, que é essa chaga que existe hoje no mundo e que acaba desequilibrando pleitos com o uso de ferramentas de grupos de WhatsApp, uso de redes sociais para promover o discurso de ódio e também para tentar descredibilizar os adversários. Isso acaba desequilibrando o processo e prejudica muito a concepção básica do processo eleitoral, que é, de fato, o direito de todos de se mostrar e apresentar suas propostas. Bom, aqui no Piauí, inclusive, já tem muitas ações e o tribunal já está trabalhando, os juízes já estão trabalhando no Piauí inteiro, mas queria entender como a Justiça se preparou. Desembargador, bom dia. Bom dia, Cíntia. É um prazer estar aqui no seu programa. Prazer é meu recebê-lo mais uma vez. De fato, como você falou inicialmente, a grande preocupação do próprio Tribunal Superior Eleitoral é com a questão da desinformação, né? A propósito, eu recebi ontem um ofício da ministra Carmen Lúcia, já convidando todos os presidentes dos tribunais eleitorais, uma reunião agora no dia 31, cada presidente vai levar o seu assessor de imprensa, vou levar aqui do Piauí o Donardo Borges, né, que é da assessoria de comunicação do TRE, para um dos temas que é uma das grandes preocupações, é exatamente essa, é a desinformação, né? Então, o Tribunal Superior Eleitoral, através da assessoria de imprensa, está divulgando, porque para se combater uma desinformação, nós temos que informar corretamente. E esse é o papel do Tribunal Superior Eleitoral, para mostrar ao cidadão brasileiro que, por exemplo, que a urna eletrônica é confiável, é auditável, é 100% segura. Essas urnas modernas hoje são 18 vezes mais rápidas do que as urnas anteriores. Então, são urnas de nova geração que o eleitor pode confiar. Como já está mais de 28 anos da existência da urna eletrônica aqui no Brasil. Inclusive, o senhor citou aí da urna eletrônica, da confiança que existe em relação à urna eletrônica. Eu quero aproveitar para lhe perguntar sobre mais esse ataque à urna eletrônica, que dessa vez vem da Venezuela. A gente viu a grande polêmica que está por conta de declarações do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Ontem ele atacou mais uma vez o Brasil, dizendo que são eleições não auditáveis, o que não é verdade. O TSE respondeu. E assim, a Justiça precisa, no meio de um processo que já é tão complicado, tendo que ficar mais uma vez explicando enfim, isso é muito ruim, sempre ter que fazer isso, né? É verdade. O que é contraditório é essa crítica vindo do país, a Venezuela, que não é um país democrático, né? Um país, a ditadura lá do presidente Maduro, e que ele fez essa crítica, e a primeira reação do TSE já foi deixar de mandar agora os observadores do Brasil, do TSE, para acompanhar as eleições na Venezuela. Me parece que a decisão do TSE é de não encaminhar mais para as eleições da Venezuela os representantes do TSE que seriam acompanhar as eleições lá no país da Venezuela. Entendi. E responder à altura sempre. Nunca houve uma fraude no processo eletrônico. Claro. E esse tipo de declaração, enfim, só serve para alimentar essa corrente que existe e cujo uso não é nada republicano, né? A gente está vendo, inclusive, a nota do Tribunal Superior Eleitoral, que foi publicada ontem, inclusive também nas redes sociais, dizendo que só um sistema eleitoral comprovadamente transparente e auditável pode garantir a segurança do seu voto do momento em que ele é digitado na urna até chegar à totalização. Queria falar agora sobre segurança também, é outra preocupação do tribunal. Os senhores já definiram, por exemplo, o pedido, a solicitação de tropas federais? Na verdade, Ziro, o Tribunal Regional Eleitoral, nós temos um planejamento rigoroso. Cada ano nós temos um planejamento. E este ano, o próprio TRE provocou o juiz, através de um ofício circular, perguntando quais os municípios que o juiz poderia pedir forças federais para que o tribunal pudesse se planejar, e o próprio TSE. E, para nossa surpresa, nós já chegamos ao tribunal com 188 pedidos de municípios pedindo as forças federais. Na verdade, esse é um processo não tão simples, porque a decisão final cabe ao TSE. Mas, por exemplo, antes do Tribunal Regional Eleitoral reunir a corte para decidir quais os municípios, quais as zonas eleitorais que vão requisitar a Força Federal, o tribunal solicita ao governador do estado, né, se as forças locais, a Polícia Militar, tem condições de garantir a ordem e a segurança do pleito. Aí que é um grande impasse. Porque se o governador do estado
assegurar plenamente, olha, não precisa Força Federal porque nós temos policiais em todos os municípios. Na verdade, embora tenha um grande reforço de novos policiais no interior do estado do Piauí, nós sabemos aí que alguns municípios temos poucos policiais militares. E mesmo que tenham os policiais, alguns policiais suficientes, alguns municípios são mais acirradas as eleições. Então o juiz preocupado com a segurança das eleições, ele pede um reforço. Então a vinda das forças federais será para ajudar a polícia militar a garantir a ordem e a tranquilidade e, sobretudo, assegurar o exercício do voto do cidadão piauiense. Entendi. E a gente sabe que eleições municipais são aquelas mais acirradas, né, presidente? O senhor acredita que, inclusive, vai ter o reforço, vai ser maior do que na eleição geral? Geralmente costuma ser? Sim, geralmente nas eleições municipais o pedido de requisição é maior. Para você ter uma ideia, nas últimas eleições de 2020, eleição municipal, teve um pedido em torno de 150 municípios. Este ano já tem 188 pedidos. É lógico que tem um relator, que é o desembargador Ricardo Gentil, vai submeter à corte, né? Mas aqueles municípios que realmente têm algum histórico de uma certa violência política no município, acirramento dos ânimos, né? Algum fato concreto, certamente o tribunal deve aprovar e encaminhar ao TSE. Como eu disse, a palavra final cabe ao TSE requisitar ao Ministério da Defesa as forças federais aqui no estado. Só para a gente entender como é que funciona esse pedido. Esse pedido vem do juiz, quem constata que a necessidade é o juiz eleitoral, né? Exatamente. Nós temos no Piauí, sim, para você ter ideia, somos 74 zonas eleitorais. 5 na capitais e 69 no interior. Tem zonas eleitorais que é composta de um município, de 2, de 3, ou até 4 ou 5 municípios. Então o juiz de uma zona eleitoral, que abrange 2 municípios, por exemplo, ele diz, olha, aqui na região está tendo um problema político local, tem poucos policiais, ele pede ao TRE. Ao TRE designa um relator, no caso aqui será o desembargador Ricardo Gentil, ele submete, ele caminha ao secretário de Segurança, solicita informações sobre a quantidade de policiais naquela região e, enfim, o relator propõe, né, no seu voto, a requisição de Força Federal. O tribunal aprova, né? Aprova ou não. Se for aprovado, nós encaminhamos ao TSE em Brasília, que também se reúne, pode ser até na véspera. Então, como o Exército tem um planejamento também muito rigoroso também, até na véspera das eleições, até com 24 horas, se o TSE requisitar a Força Federal, chegará aqui em Teresina, no Piauí, as respectivas forças federais. Em relação, inclusive, eu queria insistir nesse ponto dos juízes, porque sempre houve um déficit de juízes, tem déficit de promotor, né? Todo promotor assume mais de uma comarca, então isso acaba, por vezes, sendo um problema. Qual é a nossa situação hoje no Piauí? Há esse déficit também para as eleições de 2024? Não, com relação às eleições municipais, como eu disse, são 74 zonas, todas já estão preenchidas. Inclusive, esse juiz não pode tirar mais férias, desde a partir de julho, esse mês, aliás, a partir de agosto, né? Nenhum juiz poderá retirar férias, então todas as 74 zonas já estão preenchidas, designadas, nem o presidente pode mudar mais um juiz desse. Como a lei garante, né? O juiz ele tem a vitaliciedade, então ele foi designado para presidir as eleições, ele só será removido daquela zona, salvo se houver um fato gravíssimo, né? E que o tribunal pode afastar. Mas nem o presidente do tribunal tem o poder de afastar agora esse juiz. São 74 juízes com plena autonomia para verificar as reclamações, questão de pesquisa eleitoral, registro de candidatura, prestação de contas, direito de resposta e das eleições, a apuração até a totalização. Então eles têm plenos poderes, os juízes têm uma plena autonomia e todos já estão designados. Quanto é que vai custar o pleito? Você considerando, por exemplo, as urnas atuais, vai em torno de 48, só em urna eletrônica nós temos em torno de 48 milhões, né? Considerando as urnas eletrônicas com mais 40 milhões, vamos gastar só no dia da eleição, com o mesário, com o deslocamento das forças, 13 milhões. Eu acho que em torno da eleição dessa, Cid, considerando as urnas eletrônicas já adquiridas, né, já foram compradas, é em torno de 100 milhões, né, uma eleição dessa que vem recurso do TSE para as eleições. Isso o Brasil todo, né? Não, 100 milhões só no estado do Piauí. Só de urna eletrônica nós temos 48 milhões. Só com o mesário, nós vamos requisitar, convocar 74 mil mesários no Piauí. Então é um gasto elevado, isso não é gasto, é um investimento em prol da democracia, né?
Mas eu estou falando essas urnas, 48 milhões, que já estão adquiridos, não seriam investimentos novos, já estão. Entendi. Então esse custo ele envolve as urnas, a convocação dos mesários, a logística toda. Toda a logística, inclusive a despesa de água, luz, material tudo das eleições, os técnicos de urnas, né? É em torno de 90 a 100 milhões. 90 a 100 milhões. E é um valor que, enfim, cresce a cada ano porque tem mais eleitores e tal. Aliás, só para a gente também fechar essa história de eleitorado, vocês fizeram todo esse trabalho de insistir no recadastramento, a gente teve aqueles momentos em que ficaram cheios os espaços da Justiça Eleitoral, dos últimos dias em que havia, para fazer tudo que precisa ser feito, a transferência, enfim, regularizar o título, de regularização. O número de eleitores é o esperado pelo TRE, a estimativa que vocês tinham? Sim, no dia 8 de maio foi o fechamento do cadastro eleitoral. Houve aquelas longas filas dos cartórios eleitorais, porque o eleitor deixa para regularizar o seu título no último dia. Então, no dia 8 de maio houve o fechamento do cadastro eleitoral. Teve um aumento significativo do número de mulheres e de jovens de 16 a 18 anos e um percentual também de aumento. Hoje nós estamos em torno de quase 2 milhões e 700 mil eleitores, 2 milhões e 698. Mas o que é importante é que desse eleitorado nós temos já 95% já com biometria. Isso é mais segurança das eleições. Então o estado do Piauí é em primeiro lugar em biometria do Brasil. Tem São Paulo, por exemplo, está com 85%, e o Piauí está com 95% do eleitorado todo com biometria. Isso é a segurança de que o eleitor que vai votar é realmente aquele eleitor, não há nenhum tipo de fraude. A gente pode dizer que a gente está, então, vai ser 100%, é a primeira vez que vai ser 100% por biometria? 95%, porque 90%. É verdade. Tem sempre uma urna, que não tem sempre... Nós tentamos fechar mais em filé. Tem aqueles eleitores antigos que não foram fazer a biometria, nós temos ainda um percentual de 5% sem biometria. E esse público não deixa de votar, não. Eles votam, tem as urnas para isso, Exatamente. São asseguradas. Tá certo, então, a gente agradece, presidente, se o senhor quiser deixar a sua mensagem aí, porque a gente sabe que os ânimos estão muito acirrados em alguns municípios, porque além do processo eleitoral ser de fato um processo que chama mais atenção, a eleição daqueles representantes que são mais próximos do povo, prefeitos, vereadores também, tem um outro aspecto que é curioso nessa campanha, a gente tem observado, a gente que trabalha com política, na comunicação na política, é que muitas disputas estão acontecendo entre ex-aliados, e isso acaba aumentando, exatamente deixando aí tudo em ebulição, principalmente nos municípios onde isso acontece. Então, todos os dias a gente está vendo novidade em relação a isso e muito de ex-adversários ou adversários que hoje são aliados. Isso, a gente sabe, numa cidade pequena, acaba gerando uma movimentação maior, E as eleições municipais têm essas características, Por exemplo, familiares, ou disputa entre grupos familiares, ex-aliados, Mas, enfim, nós temos, na verdade, este ano, Cíntia, são 224 eleições, porque cada município é uma eleição. Cada município tem uma característica. Então, nós esperamos que o estado do Piauí é um estado historicamente pacato, tranquilo. Então, a nossa mensagem como presidente do TRE e como cidadão também é de que cada eleitor compareça no dia das eleições com tranquilidade, para o voto consciente, e que o papel nosso do TRE é assegurar essa ordem, a tranquilidade, e o exercício do voto de cada cidadão piauiense. Tá certo. E fazer isso, todo mundo tem que fazer, porque é importante participar. Obrigada, desembargador, pela presença. A gente conversou aqui com o presidente do TRE, Sebastião Ribeiro Martins. Vamos para o intervalo, voltamos já. Você está assistindo Notícias da Boa.
Quer novidade? Então corra para o Atacadão Primavera. Além de toda a economia e os melhores produtos, aqui você encontra açougue de primeira qualidade, uma padaria completa e deliciosa, frios e fatiados fresquinhos. Venha aproveitar a facilidade de comprar tudo em um único lugar. Parcele todas as suas compras em 3 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Vá hoje mesmo para o Atacadão Primavera, Avenida Duque de Caxias, 2732. Atacadão, seu parceirão. Consulte condições na loja. Arraiá de ofertas é na Cacique Pneus. Pneus Goodyear para Prisma, Argo e Etios por apenas 10 vezes de R$ 36,99. Pneus Goodyear para Kicks, Nivus e T-Cross por apenas 10 vezes de R$ 62,99. Pneus Goodyear para Cruze, Civic e Corolla por 10 vezes de R$ 66,49. Só até 6 de julho. Cacique Pneus, seu revendedor oficial Goodyear no Piauí. Ligue 86-3230-8000. Paz no Trânsito começa por você. Dia 15 de agosto, a Arena do Teresina Shopping vai ficar pequena pra tanto lovezinho. Pixbet e Amstel apresentam Desmantelo do Natan em Teresina. Compre já seu ingresso no site brasilticket.com.br ou nos pontos de venda Calor Produções Riverside e Lojas Noroeste. O desmantelo só presta se for grande. Desmantelo do Natan, 15 de agosto na Arena do Teresina Shopping. Patrocínio Ressalive. Noroeste apresenta 6 de setembro tem Beat Fest Teresina. A 30 para 1 tá chegando. Matuê, Beto, joga pra cima. Fim de semana e Will. Com cara de malvada. O Teresina Hall vai ser o palco desse encontro. Compre agora o seu ingresso front ou lounge Open Beer. Patrocínio Coca-Cola, R2 Biju, G3 Telecom, Ideal Alimentos, Pet Sky, Ideal para o nosso pet, Monster Energy, Cred Shop, Oasis Distribuidora, Apoio Ativa Comunicação, Empório Pescados, Smart Print, Beat Fest Teresina, dia 6 de setembro.